Juízes 6, versículo 36, está escrito assim: Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, só que a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Amém? Senta dando um glória a Deus. Pega na mão da pessoa mais bonita que tiver do seu lado aí. Se não tiver gente bonita aí, tá sobrando aqui em cima, gente. Eita Deus de mistério, é ou não é? Filho do rei é filho do rei. Glória a Deus. E nós vamos dar as mãos e nós vamos orar. Repete comigo, crendo, dizendo assim: Senhor Deus, que esta palavra ultrapasse a minha carne, a minha alma, e chegue no Espírito que está em mim. Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra, porque eu creio que a palavra de Deus é o que guia a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pergunta para quem está do seu lado assim: você acredita mesmo? Quantos já ouviram a história de Gideão aqui? Levanta a mão. Quem já ouviu a história que Gideão estava malhando trigo no lagar? Levanta a mão. Aí o anjo do Senhor apareceu. Foi ou não foi? Eu já preguei isso aqui na igreja, amém? Aí Gideão estava malhando trigo no lagar, e aí o anjo apareceu, e o anjo disse o que para Gideão? Vai nessa tua força, homem valente. Irmão, quem que apareceu para Gideão? Um anjo. Fala para quem está do seu lado assim: apareceu para Gideão um anjo. Deixa eu te contar um negócio. Essa passagem do anjo também é em Juízes 6. Eu li o versículo lá para o fim, o capítulo lá para o fim. Mas se você ler o começo do capítulo 6, o anjo foi falar com ele. Quem está entendendo, diga amém. Gente, se você vê um anjo, conversar com o anjo. Porque tem gente que fala assim: pastor, eu vi um anjo voando na igreja. Eu vi um anjo. Mas esse texto de Juízes, capítulo 6, é uma experiência sobrenatural. É um anjo que veio falar com ele, enviado do próprio Deus. E disse assim: Deus, olha o que diz no começo. Deus vai usar você para livrar o povo. Por quê, querido? Nessa época, o povo de Deus estava sendo roubado pelos midianitas. Por que roubado? Porque eles plantavam, e os midianitas chegavam na hora da colheita, pegavam os seus cavalos, vinham lá, colocava lá a arma da época na mão, roubava e falava assim: nós vamos levar embora. Aí o Gideão falou: o quê? Eu vou ficar plantando para os midianitas? Eu vou malhar trigo no lagar aqui escondidinho. Quero ver alguém roubar. Aí o anjo foi lá e falou assim para ele assim: ó, vai nessa tua força, homem valente. Eu vou livrar você, eu vou livrar tua família, eu vou livrar todo mundo através de você. Aí o Gideão: graças a Deus que na nossa igreja não tem gente igual o Gideão. Quem sou eu? Eu
eu sou o menor da minha casa. Graças a Deus que aqui não tem Gideão. Só tem Neemias aqui, amém? Oh, glória. Eu sou o menor da minha casa, sou mais pobre, minha família é mais pobre. E o anjo está lá. Irmãos, ele está conversando com o anjo. E o anjo está falando assim, ó, não importa, você é forte, você é valente. Porque Deus vê a gente como forte e Deus vê a gente como valente. Mas nós queremos ver a gente como a gente vê. E aí ele teve a experiência com o anjo, e o anjo falou assim, ó, Deus vai te usar. E aí no finalzinho da conversa com o anjo falou para ele assim, você vai vencer os seus inimigos como se eles fossem um homem só. Quer dizer, eram muitos inimigos. Mas Deus ia fazer com que fosse um só. Quer dizer, uma conversa com o anjo não é para uma pessoa sair dali e falar, uhul, meu ministério vai fluir. É ou não é, irmãos? Se você está orando para Deus revelar alguma coisa para você e vem um anjo, você precisa de mais o quê? Fala para mim. De mais nada. Mas existe um tal de Gideão, que lá no versículo 36, que resolve querer provar. Deixa eu ver se é Deus. Ó Deus, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Se realmente o Senhor quer me usar, como assim, gente, realmente? Já tinha ido o anjo, quer mais o quê? Se o Senhor mesmo quer me usar, eu quero uma prova. Todas as manhãs vinha o orvalho sobre a terra. E ele colocou uma lã, vamos falar um algodão? Colocou um algodãozinho. E ele fez uma oração. Se é da tua vontade, ele fez uma prova. Se é da tua vontade que seja eu mesmo que vou livrar, amanhã cedo, o algodão vai estar molhadinho do orvalho e a terra em volta não vai estar molhada não, vai estar sequinha. Um milagre, é ou não é, irmãos? Se vem o orvalho só no algodão, é um milagre. No dia seguinte, o que aconteceu com o Gideão? Catou o algodão, viu que estava molhado, espremeu e saiu uma taça de água. E em volta estava molhado ou estava seco? Deus respondeu do jeito que ele queria, sim ou não? Sim ou não? Mas o tal de Gideão, ele é incrédulo até o tutano. Aí ele, já não bastava o anjo ter ido lá. A palavra, o anjo disse assim, ó, assim diz o Senhor, vai na tua força, homem valente. Quando você lê na Bíblia a frase, assim diz o Senhor, para nós é assim a palavra está dizendo. Porque agora virou escrito essa frase. Se é escrito, aquele livro é assim diz o Senhor, porque foi ele que disse. Tudo que está na Bíblia é assim diz o Senhor. Então o que eu estou entendendo? Que ele não deveria ter ficado nessa prosa de, eu quero ver um cometa, quero ver isso, quero ver aquilo. Está faltando pedir o que para Deus? Esse Gideão está pedindo muita confirmação. Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um propósito na vida dele, ele está querendo muito sobrenatural para acreditar. Não, eu só acredito se o algodão molhar. Gente, como assim? Quando está escrito assim diz o Senhor, é a palavra. Eu tenho que crer na palavra. Mas ele não se contentou e falou, Deus, não fica bravo comigo, não. Vou fazer mais uma prova. Se realmente é o Senhor. Como se realmente, gente? Eu já estou bravo com o Gideão. Eu já estou nervoso com o Gideão. Aí ele vai assim, Senhor, agora se é o Senhor, vamos fazer outra prova. No dia seguinte, vamos inverter. O algodão tem que ficar seco e em volta tem que ficar molhado. E Deus tem uma paciência, né, irmão? Vamos falar a verdade? Vai ter uma paciência, sim. E Deus no outro dia fez. Mas por que Deus fez, então, pastor? Eu te respondo porque Deus fez. Por amor ao povo que precisava ser liberto. E ele era um incrédulo. Fazer o quê? Só que precisou do quê? Do sobrenatural para acreditar em Deus. E aí no dia seguinte, assim aconteceu. Aí ele acreditou. Que Deus tinha um plano para ele, que era aquele plano. E nessa noite, eu quero falar sobre experiências sobrenatural. Pastor, a senhora conta experiência sobrenatural? Eu não. Eu sou contra duvidar de Deus e precisar de experiência sobrenatural. Experiência sobrenatural é para eu ter intimidade com Deus. Não é para eu crer em Deus. Moisés, pastor, Deus chamou ele. E foi outra experiência sobrenatural. Foi outro teimoso. E não sou eu que digo. É a Bíblia que diz. Capítulo 3 de Êxodo,
Deus chamou Moisés. O que tinha ali? Uma sarça queimando que não queimava. Pegando fogo, mas não queimava. É um sobrenatural, é ou não é? E aí o que acontece? Aí quando ele viu aquele sobrenatural, aí ele acreditou que era Deus. Aí, se você vê uma sarça pegando fogo e não se consumindo, e aí vem uma voz. Moisés, tira a sandália, o lugar é santo. Irmãos, eu tiro a sandália e saio correndo. É ou não é verdade? Não, a gente não é assim. Mas aí Moisés chega. Aí a voz, você está vendo uma sarça queimar e pegar fogo. Você está escutando a voz de Deus. Aí essa voz diz assim, vai até o faraó, que você vai tirar. Aí ele, mas eu? Não é ele não. Aí, queridos, tem gente que fala assim, eu quero uma confirmação de Deus. O Moisés tinha a confirmação na cara dele. E ele falou, eu? Aí Deus falou assim, sim, você. Você sabe o que Moisés falou para Deus? Moisés falou para Deus assim, então, se eu for lá, o faraó vai perguntar o nome do Senhor e eu não sei o que eu falo. Não, eu não vou não. Aí Deus foi lá e falou, fala que o meu nome chama Eu Sou. Respondeu a pergunta dele, não respondeu? Aí ele pôs outra desculpa, pôs outro miguezão e falou para Deus, não Deus, eu não vou não, porque eu não sei falar direito, minha língua tem uma fala pesada. E Deus falou assim, eu não sei que a tua língua tem fala pesada, foi eu que te fiz, Deus falou. Eu sei muito bem que jeito que é, teu cheiro. Em outras palavras, Deus falou, eu te conheço, eu sei o que é. 4 vezes, Moisés ficou falando, não, eu não, manda outro, mas eu não sei o quê. Eu te pergunto, ele não estava diante do sobrenatural? Ele não estava diante de uma voz não é sobrenatural? Ele estava diante de uma voz. Ele estava diante de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Então eu te pergunto, para que serve o sobrenatural? Para a gente não crer? Então eu não preciso crer no sobrenatural para entender o que Deus tem para mim. Sobrenatural para eu ter experiência com Deus ou para edificar a fé do incrédulo. Fala para quem está do seu lado assim, sobrenatural é para ter intimidade com Deus ou para a fé do incrédulo. É o sobrenatural. Aí Deus perdeu a linha com Moisés e falou, tá bom, eu vou te enviar um para te ajudar que chama Arão, o teu irmão, tá vindo aí. Meu irmão, se eu estou vendo o sobrenatural, agora vamos falar o outro lado do Leandro. Se eu estou vendo o sobrenatural, se eu não corresse, o Senhor vai libertar o povo de Deus do Egito. Depois do que eu estou vendo, eu vou mesmo. Não precisava nem vir tudo isso, viu Deus? Não precisava nem ser tudo isso. O que eu estou dizendo? 2 textos do sobrenatural, que aparentemente diz que o sobrenatural de Deus ia comprovar o que Deus tem para mim. O sobrenatural de Deus comprova o que Deus tem para mim? Não. O que comprovou que Deus tinha para Moisés foi a insistência de Deus. O Juízes 6, falando do Gideão aí, tem que molhar, tem que secar o algodão. Ah, pastor, é confirmação. Confirmação do quê? Você sabe o que acontece? Eu estou com os textos aqui hoje. Fala assim para quem está do seu lado assim, foi feito na medida para você. Fala. Fala assim, foi feito na medida para você. Vamos para Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Que agora eu vou para o Novo Testamento, né? Porque fala assim, você não está na época do Antigo Testamento não, irmão. Fala, parece pela aparência que você é do Antigo Testamento, mas você não está no Antigo Testamento. Lucas capítulo 17. Versículo de número 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Senhor, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, fala assim, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz.
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Pera. 10 leprosos gritando de longe, porque não podia chegar perto. Senhor, tem misericórdia de nós, cura a gente, cura a gente. Uma pessoa que está leproso, aí olha o que ele falou. Vai lá então, o sacerdote, dá testemunho. Eles foram lá dar testemunho de uma coisa que ainda não tinha acontecido. No meio do caminho que ocorreu a cura. Agora olha que interessante. Dos 10, quantos voltaram? Quantos voltaram? Mas quantos foram curados? Você está com lepra no corpo e aí você fica curado. Não é um sobrenatural? É ou não sobrenatural? Sim ou não? Dos 10, um voltou. Era crente ou era samaritano? Por que dos 9 não voltaram? Você está vendo sobrenatural. E isso não faz a pessoa entender. Estou dando diversos exemplos daquilo que é sobrenatural. Para mim, ver uma pessoa leprosa ser curada é o sobrenatural de Deus, irmãos. Melhor do que ver algodão molhado e algodão seco, não é ou não é? Melhor do que ver a árvore pegando fogo e não consumir, não é ou não é? Mas o estrangeiro, eu te falo uma coisa, o estrangeiro na Bíblia representa aquele que não é do povo de Deus, que não é do povo de Deus. Quem não é do povo de Deus foi o que voltou, é isso mesmo que eu estou entendendo? Quer dizer que quem não é do povo de Deus é que reconheceu aquele sobrenatural e foi lá dar glória a Deus, é isso mesmo? É isso? Puxa vida, hein? O que os crentes estão fazendo com o sobrenatural? Que só o estrangeiro que voltou. Mas eu quero te dizer uma coisa, que existem pessoas na Bíblia, tremendas, que descobriram o seu propósito em Deus. Todo cristão tem que se descobrir o seu propósito em Deus. E isso é um tabu. Mas tem pessoas que descobriram o seu propósito em Deus. Sabe que jeito? Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler. Versículo 38. Não fecha a Bíblia não, que hoje nós vamos nadar um pouco na palavra. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou. E depois de uns 60 dias de jejum, de oração, de campanha, ela passou a servir Jesus. Foi assim não? Ou foi logo? Que jeito? Quanto tempo demorou? Foi demorado ou foi logo? Olha aqui para mim. Ela estava impossibilitada de servir a Deus, porque ela estava doente. Mas o Senhor fez uma obra na vida dela. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Te faço uma pergunta. Febre é pior? Ou lepra é pior? Qual que é pior? Qual que é pior? A cura de uma lepra é um milagre mais forte, sim ou não? Do que uma cura de dor de febre, é ou não é? Qual que é a diferença? A diferença é que os 9 bonitão, que não deram nem moral, com a sogra de Pedro. O que a sogra de Pedro fez depois que ela ficou curada? Se tornou um lustramóveis de banco de igreja? Hã? Ela se tornou, fala assim, ó, uma serva. O que eu preciso... Talvez esse poderia ser o nome da mensagem. O que eu preciso para reconhecer o que Deus tem para mim? Para a sogra de Pedro, fala para quem está do seu lado assim, ó, louvado seja Deus pela sogra, viu, irmão? É, irmão, fala com fé. Eita. Deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que eu estou entendendo? A mulher é curada da febre, vai lá e serve a Deus, sem questionar, sem demorar, sem nada. Ela só precisava de uma cura de febre. É isso que eu estou entendendo ou não? Quem já ficou com febre aqui? Levanta a mão.
Aí a gente é curado da febre, a gente fala assim, não, febre é uma coisa normal. Se você vê o sobrenatural, será que você também vai acreditar, gente? Porque eu te falo uma coisa, pelos esses textos que eu quero te dizer, a questão não está no natural, no sobrenatural, está no coração. Se o meu coração tem desejo de servir a Deus, eu não preciso de muito para crer que Ele tem algo na minha vida. Não preciso. Eu não preciso de muito. A Bíblia diz que Jesus andava, e muitas pessoas o admiravam, e seguia Jesus. E Ele era tudo. E algumas delas não viram nada. Eu tenho pessoas aqui que eu falei na Bíblia que foram curadas e que pegaram a sua bênção e foram embora sem saber o propósito de Deus. Que experimentaram o sobrenatural, mas foram embora. Dois tipos de pessoas. O que recebeu uma cura extraordinária, um milagre extraordinário e foi embora. Mas eu tenho uma pessoa que tinha uma febre e passou a servir. Pouco é necessário. Pouco é necessário. Nós precisamos do quê para servir Jesus? Quem somos nós? Somos aqueles que vai até Jesus, que grita para Jesus. Mas a hora que o Senhor nos der a bênção, obrigado, Jesus. Os 9 nem obrigado deram. Receberam a bênção e foram embora. Alguém acha que ir até Jesus é para isso. Receber o que está precisando, e assim que receber o que está precisando, dá linha na pipa. Mas Deus encontra pessoas como a sogra de Pedro, que diz, eu quero servir a Jesus. Que entendeu que existe um plano, que não pediu para o algodão molhar, que não pediu para o algodão secar, mas que simplesmente diz, eu creio que o Senhor tem algo para mim. E nem assim diz o Senhor precisa, porque eu sei o que o Senhor diz. Eu tenho a Bíblia na minha casa. E eu sei que o Senhor não me quer apenas para me dar uma cura, não. Eu sei que o Senhor me quer para algo mais. Pessoas só acreditam em quem tem valor. E quem tem valor passa a ter uma representação. E quem tem uma representação e com valor, arruma seguidor. Se você entra na internet, tem pessoas ali que têm vários seguidores, verdade ou mentira? Quantas pessoas famosas têm seguidor? Tem ou não tem? Por que alguém se torna seguidor de outro? Porque aquele outro representa alguém de valor, correto? O que é um valor? É algo que vai me agregar. Eu sigo no Instagram, não sei quem que ensina a fazer maquiagem. Alguém que me ensina a fazer culinária. Por quê? Porque tem um valor naquela pessoa que sabe fazer maquiagem, que sabe fazer culinária, que sabe não sei o quê. Então, eu quero aprender um instrumento, então eu me torno seguidor de uma pessoa que é um professorzaço, porque ele tem valores que eu admiro, que tem fundamentação na minha vida, que eu me identifico, logo eu sigo ele. Aí vem Jesus. Jesus tem valor, irmãos? Jesus tem valor? Tem ou não tem valor? Você sabe o que o Instagram fez? Você sabe o que isso significa? Que tudo aquilo que uma pessoa posta, quem é seguidor vê na hora, não é assim? Você sabe o que é ser seguidor de Jesus? É tudo que Jesus fazer, eu quero estar lá para me poder ver. Significa que eu tenho que andar com Ele. Significa que eu não vou até Jesus para eu receber um milagre, e depois que eu receber o milagre, então não dá mais, estou apertado. Senhor, o Senhor vai me entender, né? Eu tenho meus compromissos, o Senhor sabe que, mas assim que der, Senhor, assim que der eu volto, eu volto e volto e volto e volto e não volto. Por quê? Porque não entendeu. Porque se realmente aquela pessoa tiver... A diferença é que a sogra de Pedro, quando olhou para Jesus, falou assim, o valor que eu dou para ele é um valor de seguidor. É um valor de que uma vez
encontrado com Ele, nunca mais quer deixar de andar com Ele. Agora, eu fico sabendo que vai vir um pregador renomado, vou até lá, assisto a pregação, igual eu já fui aqui em Rio Preto no negócio de vender carro lá, como chama? Recinto de exposição. Pregou uma palavra maravilhosa. Aí falou, igual nós somos em Barretos, outro falou assim, gente, vocês me seguem no Instagram, vocês me seguem e tal. Eu não tenho nada contra quem segue, não. Não estou te criticando, não. Eu só estou comparando. Tá bom? Vocês entenderam, né? Se eu posso seguir alguém que eu considero que tem valor para me agregar, seguir, gente, não é uma coisa de um dia e só e mais nada. Eu fui lá, eu vi, gostei, recebi e fui embora. Não. Quando a gente se torna seguidor de uma pessoa, a gente acompanha aquela pessoa constantemente. Então, se você e eu podemos ser seguidores de pessoas desse mundo, por que com Cristo, a minha relação com Ele é de ir lá, vou ver, recebi, não sei se é mesmo, duvido, se é, duvido. Molha o algodão. Desmolha o algodão, molha a terra. Para que tanta coisa? E aí eu tenho uma mulher que foi curada de febre e falou, para mim basta. Isso é o suficiente para ele ter valor na minha vida. Eu te faço uma pergunta, o que Deus tem que fazer para você colocá-lo como o maior admirador da tua vida? Deus precisa fazer muita coisa. Deus precisa fazer o quê? Deus, eu estou pedindo uma casa tem tanto tempo. Eu estou pedindo para que o Senhor me ajude tanto tempo. Precisa de quanto para que você fale assim, uau! Porque tem pessoas que nos surpreendem. A gente fala assim, esse daí me surpreendeu. Vou acompanhar ele, vai ser meu seguidor, eu vou ser seguidor dele agora, eu vou acompanhar ele nas redes sociais. Esse, da hora. Uau! O Bolsonaro arrumou um monte de seguidor depois que ele foi candidato para a presidência. Por quê? Agora sim o país vai virar. Vai acabar com essa bandidagem. As pessoas que seguem ele passou a dizer assim, esse cara sim. E Jesus, quando é que nós vamos falar assim, não, esse está acima de tudo, esse eu sigo, esse eu acompanho, esse eu faço tudo. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado assim, a palavra é para você. Outros, eu vou além, porque a cura é um benefício físico. Agora eu vou além. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2. Fala para quem está do seu lado assim, você tem Bíblia, irmão? Abre ela. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade. Andava Jesus de que jeito? E de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Vírgula, versículo 2. Quem mais ia com ele? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você imagina Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Para uma mulher, estou falando para mulher. Para uma mulher. Simplesmente acompanhar, porque acompanhar Jesus é diferente do que os 10 leprosos fizeram, amém? O que os leprosos fizeram? Foram atrás de Jesus, tiveram fé, receberam o milagre e depois deram linha na pipa. Agora essas mulheres, estou falando de mulheres, não estou falando de homem. Essas mulheres simplesmente se propuseram a andar de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E significa que elas não tiveram uma experiência com Jesus. Veja bem, uma delas tinha quantos demônios que a Bíblia diz? Gente, uma mulher foi liberta de 7 demônios. Ela podia falar assim, amém, obrigado Jesus, vou voltar para minha casa. Tenho que cuidar da minha família. Podia ou não podia? Mas Jesus se tornou alguém de tamanha admiração para elas, que elas na hora se tornaram o quê? Seguidoras. O que Jesus precisa fazer para nós? Deus precisa fazer quanto por nós? Elas, andando com Jesus, estão dizendo assim,
Eu estou com ele porque eu sou grato pelo que ele fez. Nós éramos enfermas, outras, que eram mulheres, plural. Outras tinham demônio e outras tinham enfermidade. Deixa eu te fazer alguma pergunta. Você considera que as curas que já aconteceram na tua vida foram da parte de Deus? Você já foi curado de alguma, pelo menos febre, que você considera que foi a mão de Deus? Que você fala, se eu estava com febre, não tomei remédio nenhum, a mão de Deus operou, eu vim para a igreja com febre, no culto, na hora do louvor, na hora da palavra, Deus curou. Ou alguma outra coisa semelhante, que você foi para o quarto, que você orou e Deus curou. Alguém já teve isso? Levanta a mão. Tá, então você é igual àquelas mulheres. A diferença, que nós vamos ver se você é igual, primeiro estágio você foi igual, vocês foram curadas, elas também. A diferença é que aquilo para elas entrou no coração e chegou como uma admiração. Estou admirado, sou grata. Porque ele me curou e ele me libertou. Isso para mim é o suficiente para eu passar a andar com ele. E ela andou no literal. Perninha. Não é igual a gente. Trabalha, vai para academia, vai para o shopping, vai para o sei o quê, faz o caminhado com o cachorro. E a gente diz que anda, mas o andar nosso é um andar mental. Na cabeça. Elas não, elas andaram no literal. Quer dizer que para elas, aquilo que para nós, não, eu ia ser curado mais cedo ou mais tarde. Às vezes a gente é até incrédulo com a cura, a gente não considera como Deus. Se a gente considerasse uma cura como uma obra da manifestação de Deus, a gente faria o que essas mulheres fizeram. Eu te pergunto, o que nós estamos procurando? Nós precisamos de muito. Sabe quem precisa de muito? Quem é muito incrédulo. É muita incredulidade do Gideão. E faz assim, agora é muita incredulidade. Quem acredita, basta uma palavra do Deus vivo e vai saber que vai ser um servo do Senhor. Eu sou grato, eu tinha demônio, eu não tenho mais. Eu preciso de qual revelação para saber que eu sou um escolhido de Deus e que eu tenho que imitar Jesus? Nenhuma. E o Senhor está proibido de me precisar revelar, porque se o Senhor tiver que provar para mim, porque a gente só prova quando a gente precisa provar. Se Deus está precisando provar alguma coisa para você, então você não está acreditando. Você tem que acreditar nesse Deus vivo. Acredita nesse Deus vivo. As evidências para nós são suficientes. Deus, pronto. Olha só o que aconteceu. Os 10 leprosos foram curados. Mas somente o que voltou, que Jesus disse, vai-te em paz que a tua fé te salvou. Salvou. Esse daí não foi apenas curado. Imediatamente, a sogra de Pedro, vou ter um tempo. Não, moça. A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério, levaram ela para Jesus, e os fariseus falaram, agora nós vamos pegar Jesus. Porque ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Aí, Jesus falou, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. No lugar daquela mulher, ela teve um livramento de morte. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve. Teve um livramento de morte. Ok. A partir daquele momento que Jesus falou assim, alguém te acusou? Não. Então vai e não peques mais. Ela não foi. Ela andou com ele. E o que é isso? Ela falou, cara, esse cara, uau! Esse cara, eu tenho que andar na cola dele. Precisou de quantas revelações? Não, Deus tem que falar em sonho, tem que visão, tem que vir o anjo, o profeta na minha casa. Eu tenho que chegar no trabalho, alguém me ligar que não sabe de nada. Que isso? Que tamanho de incredulidade é essa? Quando a gente reconhece uma pessoa, rapaz, eu conheci uma pessoa na internet, nossa, o cara toca teclado, estou admirado. Eu fiquei admirado pelo que eu vi dele. E o que a gente vê de Deus não pode trazer uma admiração? Para mim, se Deus faz um milagre na tua vida, já é o suficiente para ele falar assim, eu vou andar com ele, estou admirado. É isso que é poder de Deus. Isso que é a manifestação de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, existem 2 lados. Qual que nós estamos? Gente, e você sabe quem foi essa mulher, Maria Madalena? Sabe quem foi essa mulher, Maria Madalena? No dia que Jesus foi morto, sabe o que aconteceu? Os discípulos não estavam lá, mas a Maria Madalena
estava. Quando colocaram Jesus enterrado, os discípulos não estavam lá. Mas a Maria Madalena, junto com outras mulheres, foi até o lugar que estava o corpo de Jesus para passar uma especiaria no corpo. Está entendendo ou não? Elas seguiram Jesus até na morte. Os discípulos não, mas ela sim. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, irmãos, que se eu reconheço a obra de Deus na minha vida, sabe para onde era para eu estar? Aonde era para você estar? E você sabe onde você está? Segundo a palavra de Deus, diz que você está assentado junto às regiões celestes. Gente, alguém me coloca nas regiões celestes e eu ainda não creio. Quem diz isso? A palavra. A palavra diz isso. Nós estamos colocados nas regiões celestiais. Uai, pastor, sei lá se eu acredito. Uai, o Gideão, o anjo, falou, assim diz o Senhor. Não era para ele acreditar, baseado no que Deus falou? O Deus Todo-Poderoso apareceu para Moisés. Não era para ele acreditar o que Deus falou? Moisés ouviu Deus falando, não acreditou. O Gideão ouviu falando, não acreditou. Nós estamos com a Bíblia aqui falando para nós vamos fazer igual a eles? Nós vamos fazer igual a eles? Nós temos que acreditar. O bandido na cruz. Olha só. Ele não fez nada. Mas ele falou assim, não, eu estou aqui numa pior, estou morrendo. O outro, ele também está na pior, está morrendo. Mas sabe, ele não tem que provar nada. O que Jesus fez na cruz que chamasse a atenção do bandido? Pensa comigo nessa pergunta aí que você pode levar lá para a tua cela. Porque para nós Jesus tem que curar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu te faço uma pergunta. O que Jesus fez ali na cruz para mostrar que ele era Deus? Você olha para um cara que está morrendo do teu lado, você acredita que ele é alguma coisa? Você pensa que ele não é ninguém. Mas olha que circunstância, que revelação da palavra, irmãos. Eu amo isso. Eu estou aqui numa pior, o outro está na pior. A tendência de um crente que está passando pela prova, de olhar pelo que está na prova, é não acreditar que ele nem crente não é. Porque se fosse crente, ele não estava na prova. Mas esse bandido na cruz olha para o cara do lado. Você lembra de mim quando você entra no paraíso? Ele não fez nada. Ele não fez nada, simplesmente ele acreditou. O que eu preciso de Deus para acreditar? Ele não falou assim, dá uma demonstração aí, vai, demonstra que o senhor é filho de Deus. Prova para mim que você é filho de Deus. Eu creio, se o senhor provar, se o senhor fizer alguma coisa, eu creio. Não fez nada. Jesus nem sequer disse para ele, você que está aqui do meu lado, você está indo para a morte, né? Fica tranquilo, você é meu amigo, viu? Te amo, eu te perdoo teu pecado. Não falou nada. Quem falou primeiro foi o bandido. O relacionamento do bandido do lado com Jesus no meio começou pelo cara. Eu acredito, viu? Quando entrar. E o outro primeiro que foi criticar Jesus, ele defendeu. Olha que interessante. Você está aqui. Aí o bandido, cala a boca, você não sabe o que você fala, não. Jesus conquistou a admiração do bandido na cruz, sem ter feito nada, sem ter provado nada. Isso para mim é uma fé que me espanta. Quando eu até falei, essa semana, eu tenho isso comigo. Eu chego diante de Deus, eu lembro dessa mulher, da pecadora aí que era pegando adultério. Deus simplesmente perdoou o pecado dela. E o fato de Deus ter perdoado o pecado, para mim já é o suficiente. Sabe o que você tem que fazer? O fato de Deus ter te perdoado os seus pecados, porque Deus perdoa os seus pecados. O fato de Deus perdoar o teu pecado, ele não precisa me provar. Ele pode fazer porque Ele me ama. Ele abençoa a irmã aqui com um carro, porque Ele dá muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Ele abençoa muito mais do que a gente pede, do que pensa. Mas desce ou não desce, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, que fé! A mulher para ela falou assim, cara, para quem tinha 7 demônios, hoje é uma mulher liberta e santa? Não. Eu sou agradecido, sou seguidora mesmo. Eu sigo ele no Instagram, no Instagram das canelas, no Facebook das pernas, eu acompanho ele mesmo. E aí tem gente lá que chegou, viu tudo, e ela deve ter visto quanta gente chegando para Jesus. Jesus, eu sou cego, me cura, curou. E ela olhou e falou, rapaz, o cara foi cego e não acompanhou. Rapaz, 10 leproso, foi abençoado e não acompanhou. Quantas vezes e quantas vezes e quantas vezes pessoas chegaram até Jesus, receberam o que queria, foram atrás do abençoador, mas não foram atrás.
foram atrás da bênção, mas não andaram com o abençoador, porque é diferente. Você ir atrás da bênção. Eu estou com Jesus porque eu preciso de uma bênção. Não, tem que ir atrás do abençoador. Essa mulher falou, meu Deus, eu estou espantada, quantas pessoas. Eu acho que nessa hora deve ter se unido, né? Um complô de mulheres ali, a sogra do Pedro, a Maria Madalena, as mulheradas. Eu não posso citar um homem, Jesus toma conta, que é só as mulheres. Aí uma deve ter falado, que feio. A outra, meu Deus, você viu só. E eu estava doente, por isso que eu não servi. Mas assim que ele me curou, para mim foi o suficiente. Ele arrancou a admiração de mim. Querido, eu quero que essa palavra só te dê duas opções para você. Aponte as duas opções. Oh, Deus não está fazendo nada na minha vida. Não, Deus já me perdoou. Rapaz, eu já tenho motivo demais. Sabe o que acontece? A Bíblia diz uma passagem assim. Que um homem devia, vou citar em números meus, que um homem devia 50 mil. E o rei perdoou 50 mil. Aquele cara que foi perdoado de 50 mil foi embora. Ufa, o meu rei perdoou 50 mil. Aí ele foi embora, tinha um cara que devia 50 reais para ele. Aí ele falou, você vai pagar os 50 reais. E não deixou passar barato os 50 reais. O rei ficou sabendo o seguinte, uai, mas eu posso perdoar 50 mil dele e ele não pode perdoar 50 reais do que devia para ele? Traz esse cara aqui de novo. O que eu quero entender com essa história? Eu quero entender a forma de valores. Esse cara que recebeu o perdão de 50 mil, para ele, era para ele sair de lá e falar assim, ai, que me devia até 49.999 eu perdoo, no mínimo, né? Mas aí ele faz questão. Parece que 50 mil para ele não fez diferença. Parece que ele não conseguiu agir com o de baixo, igual agiram com ele. Não faz diferença. Quando Deus perdoou o nosso pecado, sabe quantos milhões Ele nos perdoou? Olha para a cara da pessoa do seu lado e imagina quantos milhões de pecados ela já fez. Só imagina, não fala não. Milhões de pecados Deus perdoou da gente. Sabe o que era para a gente fazer? Eu vou acompanhar esse rei. Não, e acompanhar só não é pouco. Eu vou servir ele. Sabe quem a gente serve? Quem merece aos nossos olhos. Sabe para quem a gente põe a mão na obra? Para quem a gente reconhece que é digno. Essa mulher falou assim, não. Eu tinha demônio. Eu tinha febre. Eu tinha pecado. Eu tinha uma sentença de morte. Essa mulher que foi aí, liberta porque o povo queria tacar a pedra que ela era uma adúltera, pegou em adultério, merecia a morte, não merecia? Ela não teve um livramento de morte? Tem gente aqui que já teve algum livramento de morte? Eu já tive livramento de morte, de acidente. Na rodovia de bicicleta. Eu já tive livramento de morte. Só que tem pessoas que podem ter livramento de morte, pode ver anjo, ver vulto. Não. Mas Deus quer saber, e Deus crê, que existem pessoas que o simples fato, que não é simples, né? Não é simples, não. Que o fato dele ter perdoado o pecado e me colocar o meu nome no livro da vida. Você sabe o que a Bíblia diz? Que os 70 discípulos de Jesus foram de 2 em 2 evangelizar. E eles voltaram, Lucas 10, voltaram assim, até demônio a gente expulsou. Quando eles chegaram em Jesus, contaram, Senhor, até os demônios nos submetem. Ele falou, vocês não têm que ficar felizes porque expulsou o demônio. Vocês têm que ficar felizes porque o seu nome está arrolado no livro dos céus. Você crê que o teu nome está no livro da vida? Meu Deus, você crê que o teu nome está no livro da vida? Alguém que te tira do lamaçal de pecado, alguém que te ama, alguém que tem um interesse grande em você e que quer te conduzir ao céu, e a gente quer pedir prova para Deus, para a gente servir a Deus? Não estou acreditando. Vamos partir de hoje e falar, Deus, me dá experiência, não é para mim não, me dá experiência para o incrédulo que está ao meu redor ver que o Senhor é Deus na minha vida e se converter. É isso. Você sabe o que aconteceu com Moisés? Quando o povo se levantou contra ele e contra Arão, que era o irmão dele, o povo falou assim, bonito, né? Deus levantou o irmão do Moisés para ser o sacerdote. Panela da família. Aí Deus falou, aí eles começaram, não, se o irmão dele pode ser usado, nós também podemos. Aí o Moisés falou assim, vamos pegar uma varinha, um toquinho de galho de árvore,
Vamos cavucar. Cada um de vocês que acha que é os bons, pega também um ramo, um galinho. Vamos fazer os buracos, vamos colocar na terra e vamos tampar. No dia seguinte, o lugar do ramo que florescer, porque se florescer um ramo em um dia, é Deus, é ou não é? É Deus. Falou assim, aquele que foi escolhido de Deus, no outro dia vai ter um raminho brotando ali. No dia seguinte tinha o quê? Na onde? Em quem? No de Arão. Para que Deus fez o sobrenatural? Para provar para o incrédulo. Porque para Moisés não precisava provar ali. Ali não. Ali não mais. Sabe o que aconteceu? O povo de Deus não estava acreditando que Deus falava com Moisés. Aí ele falou para Deus, dá uma demonstração. Dá uma demonstração para que eles creiam. Aí ele desceu e falou, ó, Deus falou que vai vir aqui hoje. Aí veio um barulho forte, veio um vento, veio uma tempestade, o povo ficou com medo, o povo falou assim, não precisa mais desse fenômeno extraordinário, sobrenatural. Nós acreditamos, ficaram com medo, porque Deus veio com barulho, com tudo. Aí eles acreditaram. Para que veio o sobrenatural? Para provar para o crente ou para provar para o incrédulo? Para o incrédulo. Elias desafiou 450 profetas de Baal e mais 400. Ele precisava mandar chover fogo ou ele acreditava em Deus? Para que ele falou assim, o Deus que for o Deus verdadeiro é o Deus que vai responder por fogo. Aí ele coloca água no altar e manda vir fogo do céu. Foi ou não foi? Aquele sobrenatural foi para ele acreditar em Deus? Ou foi para provar para os outros quem é que tinha o Deus verdadeiro? E o que nós estamos... Você está entendendo a diferença? Nós somos... Deus nos chamou para ser agentes do sobrenatural para converter vidas. Deus quer derramar o sobrenatural na tua vida. Só que é para fazer quem está à tua volta ver Deus, que precisa de Deus, que precisa buscar Deus. Agora, Deus, Gideão, se o Senhor realmente falou que é eu que vou fazer, se eu que vou liderar uma cela, se foi eu que vou fazer o discipulado, se foi eu que vou limpar a igreja, se foi eu que vou ficar na porta, se foi eu mesmo, Senhor, eu quero uma prova, eu vou fazer um jejum de 21 dias, primeiro dia eu quero sonhar com dinheiro, segundo dia eu quero sonhar voando, o terceiro dia eu quero sonhar nadando, no terceiro dia eu quero sonhar andando de cavalo, e o Senhor tem que ser nessa ordem, se não fosse, não é do Senhor. Fala para quem está do seu lado assim, qual o tamanho da tua fé em Deus? Precisa de quanto? Fala, precisa de quanto? Deixa eu te falar um negócio, querido. A intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor, faz a gente acreditar nesse Deus maravilhoso. Vamos ter intimidade com Ele. Vamos buscar esse Deus. A gente fala assim, né? Ó, irmãos, em julho vai ter uma vigília na igreja. Quantos vêm? E aí, pastor, a igreja precisa de ter mais isso. Precisa de ter mais aquilo, precisa ter vigília, precisa de ter isso. Mas quando marca, quantos vêm? Não, a igreja, eu preciso de entender quem eu sou em Deus. Deus me chamou, Deus te chamou. Só que Deus, quando te chamou, a expectativa era que você não fizesse como os 10 leprosos. Era que você fizesse o seguinte. Você já teve bênção aqui na frente para contar? Você já contou testemunho? Muitos aqui já contaram testemunho. Muitos aqui já deram testemunho na sua família. Muitos de nós. Olha, Deus me abençoou. Deus fez. Deus fez. Deus fez. Cada bênção que Deus dá é um sobrenatural. A cura de uma lepra é uma cura fantástica. Eu não sei o que você pede para Deus e não é errado pedir para Deus. Lucas 7 diz, pedi e dar-se-vos-á. Pede. Pede. Mas reconheça a admiração que esse alguém tem valor. E esse alguém é Jesus. Acima de qualquer coisa, siga Jesus. Anda com Ele de aldeia em aldeia. De casa em casa. Lá no teu trabalho. Na tua escola, jovem. Na escola. Quantos jovens que da porta da escola para dentro, deixa Jesus para o lado de fora e entra só a pessoa. E não coloca Jesus junto. Ah, porque aqui eu tenho meus amigos. Porque aqui eu tenho as minhas amigas. Mas se fosse aquela mulher, a Maria Madalena,
ela ia falar, não importa. Se o Senhor estiver na cruz, sendo humilhado, eu estou junto. Se o Senhor estiver lá no cantinho do teu corpo, na gruta, na pedrinha lá, tudo tampadinho, eu vou lá cuidar do Senhor, viu Jesus? Jesus, eu vou cuidar do Senhor. O Senhor está morto. Mulheres, vamos levar algumas especiarias, perfume, para a gente passar por causa do corpo do defunto. Vamos cuidar do corpo de Jesus? Quando Maria Madalena vai de manhã, no domingo de manhã, lá onde está Jesus, para cuidar do corpo, você sabe quem que é o corpo de Cristo? Faz assim, ó. Eu sou o corpo de Cristo. Maria Madalena estava cuidando do corpo de Cristo. Sabe o que eu aprendo com Maria Madalena? Que o meu chamado é cuidar do corpo. Você é o corpo. Eu quero fazer que nem essa mulher. Tem gente que já chegou na igreja depressão, cheio de demônio, cheio disso. Olha a obra que Deus fez na sua vida. E agora? Ah, agora eu vou viver, agora eu vou ser abençoado. Não tem lepra mais, agora eu vou voltar para a sociedade. Não. Quer saber? Eu não tenho lepra mais. Mas esse homem que arrancou minha lepra, arrancou algo em mim. Chamou minha atenção. Eu quero ele. Eu não consigo viver mais sem ele. O que o Senhor está precisando, Jesus? Você sabia que o ministério de Jesus era sustentado a maioria por mulheres que bancavam a caminhada missionária, eram as mulheres? Hoje podia ser Dia Internacional da Mulher, né, irmão? Vamos lá, né? Ficava bem a palavra, né? A mulherada está sendo bem na fita hoje, né? E mulher para orar é melhor do que homem na maioria das mulheres mesmo. Por quê? Porque entende o que faz. Senhor, eu quero te devolver, eu quero de alguma forma fazer. Eu quero de alguma forma. Marta e Maria, uma ficou do lado, a outra serviu. Não tinha mulher parada, irmão. Temos que servir. Não tem tempo para ficar parado. Quer saber? Depois desse culto, chega para Deus e fala, Deus, meu nome está no livro da vida e eu não reconheci isso e eu não valorizei isso. Eu podia estar agora numa vida lá no mundão, estou na tua casa e eu devia valorizar isso, Deus. Quer que eu te fale uma coisa, Senhor? Não te troco por ninguém. Não te troco por nada. Quer saber de uma coisa, Jesus? Sou apaixonado por ti. Quer saber de uma coisa? Ninguém fez para mim o que o Senhor vai fazendo na minha vida. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tua saúde é presente de Deus. Tua saúde é presente de Deus. Tem gente numa hora dessa que está no leito da morte falando assim, ó, se o Senhor me tirar daqui, eu sirvo. Você sabia disso? Você sabia? Você já viu esse tipo de cena? Você sabe por que esse tipo de pessoa precisou chegar nesse poço? Por causa do coração. E aí a gente diz, eu vou seguir o meu coração. Eu vou fazer o que o meu coração faz. Vai na onda do coração, que você vai ver, querido, vai na onda do coração, não vai na onda da gratidão. Assim diz o Senhor. Gideão, você é um homem valente. Você é um homem forte, não fica olhando que a tua casa é menor, não. Eu te escolhi. O anjo ia até lá, ele queria algodão, tenha santa paciência. E Deus tem paciência demais. Não, Deus, eu creio na tua palavra. Hora que nós chegarmos no céu, uns vão falar assim, eu creio, o Senhor vai, eu vou conjecturar aqui, né? Fazia tempo que eu não conjecturo. Tá entrando aqui o irmão tal. Esse aqui, gente, converteu, estava na beira da morte. Ele foi lá, eu mandei um anjo, ele viu um homem de branco, aí ele creu em mim. Pode entrar. Esse outro aqui, ó. Olha, ele falou para mim que se eu prosperasse a vida dele, se eu ajeitasse o casamento dele, ele ia servir a mim. Eu fiz questão de fazer isso. Entra. Esse outro aqui, ó. Olha, tinha um câncer. E falou para mim que se eu curasse ele ia entregar a vida dele para mim. Eu fiz questão. Esse aqui eu não precisei fazer nada. Você imagina como é que ele chega no céu. Você imagina com que moral que ele chega. Esse aqui simplesmente reconheceu que era pecador. Só isso. Nós somos falhos. O amor de Deus nos constrange.
Só de saber que o Senhor me perdoou os meus pecados e que o Senhor não tem a condenação eterna para a minha vida. Tudo que o Senhor fez foi para me abençoar, mas não foi para eu precisar crer. Aí alguns vão chegar e falar, está chegando alguém aqui que me serviu até. E eu não precisei fazer nada por ele, para ele crer em mim. Simplesmente, ele olhou o passado dele, viu a vida que ele vivia lá no mundo. E ele viu a vida que eu podia dar para ele em Deus. E ele suficientemente disse, isso me basta. Eu quero te servir. Como que você vai chegar? Os que precisaram de um sinal, de um sobrenatural, vai olhar um para o outro e falar assim, nós fomos incrédulos. Nós fomos incrédulos. Eu quero estar nesse time. Que pega o que Deus já fez. Eu quero estar nesse time. Que pega o que Deus já fez. E fala, Deus, só te amar é pouco, eu quero te servir. Vai lá fora e pergunta quem ama a Deus. Um monte de gente vai falar que ama a Deus. Mas vão chegar pessoas no céu que vão falar, eu amo e eu sirvo. 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 Eu sirvo, eu amo. Porque o meu amor não quer só amar. O meu amor quer servir. Pastor, e eu sirvo que jeito? Maria Madalena. Cuidando do corpo. Cuidando do corpo. Cuidando do corpo. Para encerrar. Sabe o que Dorcas era? Sabe o que Dorcas era? Ela era uma costureira. Na região que ela morava, era uma região marítima. Os homens ficavam 6 meses no mar. Alguns morriam. E as esposas ficavam em casa. 6 meses, 10 meses, 1 ano, 3 meses. Os maridos e a embarcação voltavam com os peixes para eles viverem do peixe. Mas de repente alguém chegava e batia na porta. A esposa falava assim, esse batido não é o jeito do meu marido bater. Ia lá abrir a porta e era um mensageiro. Olha, eu vim dizer que o seu marido, ele morreu no mar, trabalhando. E essas viúvas não podiam fazer nada. Aí Deus pega uma tal de Dorcas, que é costureira, e essa Dorcas simplesmente diz, calma, viúvas, vocês não têm ninguém para dar o sustento da roupa para vocês. Eu cuido de vocês. A Bíblia diz em Atos 9 que Dorcas costurava de graça, só para cuidar dessas mulheres que perdiam o marido. Sabe o que Dorcas fez? Ela cuidou do corpo. O nosso chamado, o nosso resgate, é para que a gente cuide do corpo de Jesus Cristo. Se tem um corpo que deve ser admirado, idolatrado, esculpido, não é o corpo de homens ou de mulheres sarados na academia, mas é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o corpo mais lindo que tem. E que você e eu devemos simplesmente falar, Senhor, depois dessa palavra, eis-me aqui. Eu sou grato e quero te servir. Fique em pé em nome de Jesus.